Você está ao vivo agora. Simbora, simbora, nosso Café com o Casal, nosso pilar de espiritualidade, todo domingo de manhã. Estamos aqui mais uma vez reunidos, firmes e fortes. Simbora. Simbora, gente, bom dia. Para você que está chegando. Aí eu vou apresentar, né? Aqui é a Kelly e o Álvaro e Kelly. Essa página aqui, a gente não fala só sobre os animais, a gente fala sobre autoconhecimento, cura, transformação, despertar. E aos domingos, a gente traz esse Café com o Casal, que a gente já está aqui há quase 2 anos. Vai fazer 2 anos que a gente está aqui todos os domingos. Amor? Conversando um pouquinho com vocês sobre a vida. A vida, a espiritualidade, autoconhecimento, cura. E hoje a gente vai falar sobre desatando os nós também, né, amor? Sobre perdão. Perdão, sobre persistir no bem. Persistir. Então, simbora, a gente lê 2 livros. O primeiro é o Vida Feliz do Divaldo pela Joana e o segundo é o Socorro e Solução do José Carlos de Luca. E o primeiro, o primeiro livro a gente sempre abre aleatório e o segundo a gente vai seguindo a sequência. Mas o tema hoje está delicioso. Vamos lá. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e se desgoverna. Sempre quando a gente tenta fazer algo diferente para melhor, sempre outras coisas acontecem tentando nos impedir. Sempre. Gente, prestem atenção nisso. Porque o que ele está trazendo, quantas vezes você não percebeu que você estava planejando algo? Agora eu não vou julgar. Agora eu não vou falar mal do fulaninho. Sabe, ou eu tô com um projeto. Eu lembro de uma vez que a gente ia visitar, isso veio aqui na cabeça agora, a gente ia visitar uma casa espírita nova aqui. Aí, acho que no mesmo dia, na mesma semana, o carro nosso soltou o freio de mão, bateu no portão e a gente não foi. Foi. É muito louco isso, Foi, gente. verdade. Cara, acontece várias coisas só pra gente não se alinhar com... Exato, com o seu propósito, com a sua cura. A gente percebe muito isso assim no movimento de constelação. Você marcou uma constelação. Se você já não paga uma parte dessa ou paga essa constelação, algumas pessoas deixam que você pague depois. Muita coisa pode acontecer. Gente, é muita coisa mesmo. Você pode ter uma dor de barriga, dor de cabeça. Algo pode acontecer exatamente para você não fazer aquele movimento. É muito incrível. Quando a gente vê em relação aos animais, isso acontece com os filhos, vai acontecer coisa com o marido, vai acontecer coisa com você. Para você, é como se fosse a resistência. Como não? É a resistência. Como não? É isso aí. É a resistência. A gente só precisa um pouquinho mais de força e prestar atenção no que está em volta. Simples assim. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos por algum tempo muda para pior. Olha isso. Quando você tiver no seu propósito... Gente, eu resolvi mudar e tudo piorou? Justamente. Calma. Calma que as coisas estão se ajeitando. Reajeitando, realinhando. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. Muitas vezes nos primeiros, a gente decide melhorar. Porém, nos primeiros momentos que isso acontece, as dificuldades começam a aparecer. E aí, na primeira coisa que acontece, a gente desiste. E ele fala aqui, é natural, porém, que assim aconteça. É natural que assim... Que a gente deseje desistir nas primeiras dificuldades. Gente, e isso está muito relacionado ao nosso inconsciente, tá? Tem muita coisa desse inconsciente aí. Eu digo que quero da boca para fora, mas no fundo, nem tanto assim. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo.
a fim de dar surgimento a novos, equilibrados costumes. Não abandones, desse modo, os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Lindinha. Então, muitas das vezes a gente muda, tenta mudar para melhor, só que o que acontece? As primeiras dificuldades a gente já desiste. E aqui é um convite a gente a aprender que essas dificuldades vão aparecer, mas o importante mesmo é não desistir. Sim, e prestar atenção nas informações que chegam. Porque é sobre isso, gente. A vida é símbolo. Jung já trazia isso. Prestar atenção nos símbolos, nas pessoas, na comunicação, quem aparece, o que chegou para mim e o que isso tem para me dizer. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Seguindo o livretinho, o José Carlos de Luca, esse livro aqui é um máximo. Vamos lá. É meu. Desfazendo Nós. Então, vai lá e eu... Só aguarda um minutinho, de repente você já desenrola alguma coisa. O marido tá hoje ele trabalha, vai lá atender. O marido trabalha, hoje ele tá de sobreaviso, de plantão, e ele já vai sair para trabalhar, tudo que a gente está fazendo agora. O culto, a gente já fez o culto do lar nosso, e agora a gente está fazendo aqui rapidinho para ele poder sair para trabalhar, que já tem atendimento para ele. Eu vou falando a frase inicial, tá bom? Desfazendo os nós. Se nós não perdoamos, ocorre um nó físico, psíquico e espiritual. Olha isso. Se nós não perdoamos, ocorre um nó físico, psíquico e espiritual. Todos os nossos corpos ficam misturados. Enquanto houver este nó, a vida não pode circular. O amor não pode circular. É por isso que o ato de perdão é um ato de cura. Jean-Yves Le Paul. Ele é a gente buscou quem é, ele é um teólogo francês. Do livro das 94, do livro das Bem-aventuranças e do Pai Nosso, da Vozes. Olha que coisa interessante, né? A gente está falando aqui de uma pessoa que ele é um teólogo. E aí ele traz exatamente, eu não tenho como deixar de falar, esse olhar sistêmico. Foi, amor? Esse olhar sistêmico. A gente fala que o fluxo do amor fica interrompido com esses nós. Quando esses nós, se a nossa história tem nós, e aí eu vou levar até um pouquinho para trás, tem muitos nós lá atrás, não tem como esse amor fluir. E se esse amor não flui, chega até aqui, pouco amor, pouca vida. Bernardo? Pouca vida. E aí é o que ele está trazendo, sendo que ele está trazendo no lugar do perdão. Que quando você não perdoa, você fica ali enrolado, não é isso? Tem um nó físico, psíquico e espiritual. Afinal de contas, nós somos seres biopsicossocial espiritual. Físico, mente e emoções, social de relações e ambiente, espiritual. Temos 4 dimensões. Então, se nós somos seres com essas 4 dimensões e você está travada com um nó, como é que vai fluir a vida? E aí ele traz, enquanto houver este nó, a vida não pode circular. O amor não pode circular. E a vida é sobre isso, gente. É o amor. Que amor é esse? Aí é um amor... Oi. Bom dia. Bom dia, filho. É um amor mais amadurecido que a gente está trazendo. Vamos lá. E aí ele traz aqui sobre o ato do perdão, tá? Que é um ato de cura. Você já leu tudo isso aqui? Já. Tá. Começa aqui, né? Aí ele vai começar uma história. Alan Cohen narra o seguinte caso, do livro das Bem-aventuranças... Não, desculpa. Do livro Ouse Ser Você Mesmo, Alan Cohen Coates. Desculpa. Caroline era uma massagista terapêutica
que trabalhava no hospital. Um dia foi incumbida de massagear uma mulher em estado avançado de câncer. Caroline foi informada de que a senhora Hansen só teria algumas semanas de vida. Gente, olha essa história. Presta atenção no que o Álvaro vai falar. Que coisa mais linda. Quando começou a tratar sua paciente, Caroline perguntou à senhora Hansen como ia sua vida. A terapeuta sabia que sempre existe uma ligação entre o que está acontecendo em nosso mundo interno e os sintomas que manifestamos. Como sabia? Para aí mesmo, amor. Existe uma ligação entre o que acontece no mundo interno nosso e os sintomas que manifestamos. Sempre existe essa ligação de alguma doença estar ligada a alguma emoção problemática, alguma dor, fora do controle. A doença é uma mensageira. Os acontecimentos são mensagens para nós. Isso já é a aula de hoje. Não precisamos mais poder acabar aqui. A doença é mensageira. Tudo, gente. Tudo. Eu estava vendo sobre esse cara, Jean-Yves Lepot, que não é sobre o livro, a normose patológica. Ele tem um livro, que a gente viu os livros dele, e não é normal. Não é normal normalizar o que causa doença na gente. Olha que isso, né? Isso aí. Vamos lá. Como sabia que existe uma relação entre câncer e ressentimento, Caroline perguntou à senhora Hansen se não havia alguém contra quem ela alimentasse um grande ressentimento. Minha irmã e eu não nos falamos há 20 anos, respondeu a senhora Hansen. Discutimos um dia, um casamento, e desde então estamos brigadas. Fale mais a respeito, convidou Caroline. Diante dessa abertura, a senhora Hansen começou a contar para a terapeuta toda a dor que suportara por tantos e tantos anos. Ela não queria ter ficado com raiva da irmã esse tempo todo. Na verdade, ela a amava, mas era muito difícil abrir mão da mágoa que sentia. Enquanto a paciente falava, sua voz foi ficando cada vez mais trêmula, até que as lágrimas começaram a rolar. Aquelas lágrimas com manifestação de ressentimento recolhido e, pela perda que aquela mulher sofrera, cederam espaço para um choro convulsivo e ela chorou intensamente no ombro de Caroline. Esta sabia o quanto era importante para a senhora Hansen soltar seu sofrimento e sua amargura, e de bom grado deu paciente todo o tempo e apoio de que ela tanto necessitava. Depois ela parou de chorar e agradeceu Caroline pelo seu interesse e afeto. Então essa terapeuta, né, na verdade, essa massagista era muito mais do que uma massagista, né? Era a massagista terapeuta. Mas ela era terapeuta. Aqui fala, amor. Massagista terapêutica. Ela era muito mais terapêutica do que massagista, pelo visto, né? Todo massoterapeuta, o nome já fala, né, gente? Massoterapeuta. Ele fez uma sessão, assim, que acertou no alvo. Nossa, foi certeira, né? Da cliente dela. Da cliente dela. E fez com que ela repensasse naquele momento e o processo de cura rolasse. Foi quando o técnico em raio-x chegou para levar a paciente para fazer exames. As duas mulheres se despediram carinhosamente. Caroline observou que sua paciente aparentava uma tranquilidade bem maior do que ostentava no início do contato. Olha isso, né? Quando você libera a gente. Alivia, né? Alivia. É isso que as pessoas passam quando vão para o mundo sistêmico. É sempre essa palavra. Alivia. Algo muda em algum nível, sabe? A pressão diminui, né? Aí a pressão diminui, amor. Isso. Uns dias depois, Caroline estava no mesmo andar em que tinha atendido a senhora Hansen e decidiu ir visitá-la. Para sua surpresa, ela estava vestida, maquiada e arrumando a mala. Olha isso. Mas
O que aconteceu com a senhora? Perguntou Caroline. Minha querida, é um milagre, respondeu a senhora Hansen animada. Quando me levaram para tirar o raio-x, não encontraram nenhum vestígio de câncer no meu corpo. Os médicos ficaram embasbacados, pois no dia anterior, meu corpo estava tomado pela doença. Repetiram os exames e me disseram que está tudo bem comigo, por dentro. Então, me mandaram de volta para casa. Caroline sorriu, abraçou a senhora Hansen e chorou também um pouquinho. No seu íntimo, agradecia a Deus. Ela sabia que o amor e o amargor não moram sob o mesmo teto. Quando a senhora Hansen abriu mão de seu ressentimento, a doença foi embora junto. A pergunta é, do que você precisa abrir mão? Qual é o ressentimento que tem dentro de você que você precisa, de alguma forma, ressignificar, mudar essa forma de pensar, mudar esse momento que passou e você está ali remoendo aquilo, aquele momento de mal-estar, aquele momento, aquela briga, aquele desentendimento, né? Mas que de repente está só dentro de você, não está no outro. Sim, mas é sempre na gente, né? A pergunta é essa. Do que você precisa abrir mão? Do que você precisa abrir mão? Do que você precisa deixar ir? Bom dia, Patrícia. Bom dia, meu amor. Do que você precisa deixar ir? É essa a questão aqui. A senhora Hansen abriu mão do ressentimento. Quantas coisas, situações e pessoas a gente precisa deixar ir? Ontem, o livro, né, do Bom Dia para Viver de Milagres, sim. Foi fechar o ciclo que você leu depois que eu voltei. Uhum. É isso, eu preciso abrir mão, gente. E abrir mão é humildecer, é soltar as armas, é quebrantar, sabe? É amolecer. Nós somos grandes, mas não tão grandes assim perante o planeta, né? Somos muito pequenos, muito ainda. Temos uma força muito grande, mas também temos uma raiva, uma dor que nos consome. A gente é tão duro com a gente, né? A gente se endurece de uma forma. E você me mandou um reels ontem do cara falando sobre... O inglês. Isso. A cura da lágrima, né? Cara, que interessante. Que interessante. Ele falando que o choro não é só um choro. Isso. É parte da água da vida que passa pela gente. Nossa, que incrível, que incrível. E é justamente isso daqui, né? Como é que houve o processo de cura dela? Foi depois do choro. Pois que ela liberou. Liberou aquela, né, aquela pressão que ela tinha sobre aquele ressentimento que ela tinha com a irmã. Que... Não tem jeito. Eu acredito que toda cura precisa das lágrimas. Que era o vídeo que eu mandei pra você em inglês ontem. Isso aí. Toda cura vai precisar das lágrimas, vai precisar de muito choro, porque é no choro que a gente vai se render. E se render a quê? A nossa própria cura. Porque foi o que você falou hoje cedo. Às vezes o outro lá nem sabe. Justamente. Às vezes o problema só tá dentro da gente. Achando. O outro assim, às vezes o outro nem sabe que causou aquele incômodo na gente. Exato. Em alguns casos, claro, né, claro. gente? Cada caso é cada caso. Mas, às vezes, muitas das vezes, o problema só tá na gente. O problema só vai ser resolvido quando a gente se mover com relação àquele acontecimento. E não, tipo assim, e não vai depender de nada do outro. Às vezes a gente fica na expectativa, né? Do que o outro precisa fazer. Não, o outro não precisa fazer nada, é só você que precisa fazer. É verdade, o outro não precisa fazer nada. Verdade. Não seria exagero afirmar que a falta de perdão está na raiz de quase todos os problemas. Se eu tenho essa dor, essa mágoa, esse rancor, essas coisas dentro da gente... Como é que é lá o que esse teólogo francês trouxe? Não vai ter fluxo de vida.
aí. Vai estar estagnado e vai causar doenças. E aí eu vou ampliar só um pouquinho. Os animais vão pagar a conta com a gente. Eles também vão adoecer, porque o nosso campo está adoecido. Só dei uma ampliadinha. Quando o perdão se ausenta, um nó bem apertado surge em nossa vida. Um nó que impede a circulação das energias essenciais ao nosso desenvolvimento material, emocional e espiritual. Olha o que ele trouxe. Desenvolvimento material, Emocional e espiritual. não tem nada separado. Não tem nada separado. Não tem nada separado, gente. É isso. Não vou me estender. Imagine uma artéria do coração obstruindo totalmente a passagem do sangue. A hemorragia será a consequência inevitável e, com ela, provavelmente um infarto que pode ser fatal. Quando não perdoamos, obstruímos a passagem do amor divino pelas artérias da nossa vida, com todas as consequências nefastas que um fato dessa ordem pode causar, tal como ocorreu com a senhora Hansen. Perdoar é desfazer o nó que está se impedindo nossa vida de florescer. Sentimentos como ódio, rancor, revolta, mágoa e raiva são como barreiras que impedem a circulação de energia divina em nossa vida. Quem prefere respirar no clima da eterna discórdia não é capaz de captar as vibrações que fluem da mente de Deus. Quem se recusa a perdoar vibra em frequência opostamente divina. Portanto, não consegue sintonizar as bênçãos espirituais, dando ensejo ao surgimento de variados problemas físicos, emocionais e espirituais que a prática do perdão teria evitado. Aqui ele traz, né? Quantos sentimentos, como ódio, rancor, revolta, mágoa e raiva, são nós que a gente precisa desatar. E sentimentos são tão maléficos ao nosso corpo que dão essa travada e a gente, com esses sentimentos, a gente não consegue acessar o divino que existe em nós. Não consegue acessar o fluxo da vida, o fluxo do amor, o fluxo da libertação. Que a única pessoa que vai se libertar é a gente mesmo. Enquanto a gente... E aí, gente, vamos nos levar à humanidade. Enquanto estivermos vibrando nesse ódio, nessa raiva, nessas exclusões, rancor, fica difícil. Moralmente, né? Enquanto eu desejo o pior para o outro, que loucura. Enquanto eu ainda desejo o pior para o outro, a morte do outro, a dor do outro, é o quanto a gente ainda tem que evoluir, melhorar. Enquanto isso nos afasta da nossa humanidade, né? E até do divino que mora em nós. Isso. Porque não é possível que tenhamos um divino onde eu quero o pior do outro. Qual é a minha base de raiz de dor? E aí eu tenho que voltar, gente. Se mora em mim uma raiva, um ódio, uma necessidade de perseguição com o outro, uma intolerância, qual é a dor que existe por trás disso tudo? Boa, isso aí. Aí é individual de cada um. E aí olha para sua vida como é. Vamos lá? Vamos lá. E aí por isso que o mundo sistêmico não é tolerado. Porque o mundo sistêmico te leva para o caminho do meio. Caminho do meio e tudo faz parte. Inclui. Tudo é incluído. Tudo precisa de um lugar. Tudo pertence. Tudo pertence. Tudo tem ordem. Tudo tem equilíbrio. Precisa de equilíbrio e precisa de ordem. E precisa pertencer. É por isso que
A cada dia mais, médicos e psicólogos afirmam que perdoar é um ato de cura. Gente, eu não tô falando que é fácil perdoar, né? Não, não é fácil. Cada um com a sua história. Mas eu vejo, doeu. Sim, é necessário trazer toda essa raiva. Sim, é necessário para integrar, é claro. Principalmente se a raiva é da nossa biografia, porque cada um de nós sabe o que passou. Mas, vamos continuar, porque fala, né? Vou ficar naquela história do passado, vai continuar aqui. Porque perdoar retira a carga pesada e inútil que a pessoa ressentida está carregando, permitindo que o fluxo natural da vida se restabeleça. Jack Kornfield escreveu com muito acerto que perdoar significa Olha isso. desistir de toda esperança de um passado melhor. A gente ficou aqui, que história é essa? Desistir de toda esperança de um passado melhor? É desistir daquele momento do passado que houve o trauma, que houve a dor, o ressentimento, a dor, que houve o problema, que houve a dor. Desistir que seja diferente. E concordar com tudo que foi. Isso. Esse é o ponto da visão sistêmica. Aceitar. E aí, a gente anda mais um pouquinho. Eu concordo. Eu aceito. Eu concordo. E quando eu concordo, eu solto as minhas armas e eu deixo aquilo lá, integrado. E isso, gente, não é de um dia para o outro. Isso é um processo. Que faz parte da vida, né? Nem tudo que a gente vai fazer vai estar certo. Não. Gente, todo mundo tem aprendizado. Todo mundo tem aprendizado. E muitas das nossas decisões, tomadas de comportamento, está relacionado com o nosso, claro, com o nosso desenvolvimento biográfico, mas tem muita coisa que está lá no inconsciente e nós somos tomados por uma força do sistema. Isso. Principalmente quando uma força, gente, é realmente uma força. Somos tomados por uma força que não conseguimos fazer diferente. Mas não podemos ficar culpando a história lá do passado. Principalmente se a gente já tem conhecimento. Se a gente está dormindo de olhos vendados, por isso que o mundo sistêmico, quando você sabe da sua história, você tira as vendas. Agora eu vejo. Agora eu vejo de onde que vem tanta raiva, agora eu vejo de onde que vem tanta dor, tanta tristeza. Agora eu vejo. É isso, né, amor? É isso. E aí a gente começa a integrar essa história e começa a concordar, a limpar e limpar e limpar. Gente, é limpeza. Vou falar, é um descarrego. Limpeza. São as feridas da alma. E para quem é reencarnacionista, quantas feridas ao longo da história, da tudo lá. Da sua vida. É porque eu não entro nesse das lugar. Suas vidas. Das suas vidas não aconteceram. A tal da roda de Sansara, os karmas, não sei lá o quê. Eu não gosto de chegar nesse lugar, não. Eu gosto só da biografia, o mundo ancestral, acabou. É longe, vai, tipo assim... eu matei, eu morri, não, gente, pelo amor de Deus, já foi. Já foi, deixa eu fazer diferente. Agora eu tenho consciência, outro espírito do tempo. Amor, perdoar é deixar que a vida volte a fluir em nós, livre de qualquer nó que tire a paz do nosso coração. É isso. É isso. Curar é soltar, é abrir mão do orgulho. É não querer estar com a razão em todos os momentos. É aceitar a imperfeição de tudo e de todos, inclusive a nossa. A gente adora falar dos outros, né? Como se fôssemos perfeitos. Curar é se livrar de tudo o que nos prende e sufoca. É soltar tudo que aperta. É devolver a vida de novo para nós. Para facilitar o nosso trabalho. Com o perdão, apresenta um excelente roteiro proposto por Alan Cohen, do livro Ouse Ser Você Mesmo. O lá do outro lá. Isso. Da história dele. Da história do livro Ouse Ser Você Mesmo.
E vamos às propostas do Alan. Proposta número 1. Faça uma lista das mágoas e ressentimentos que você guarda. Ao lado de cada item, registre há quanto tempo você carrega esse sentimento. Nossa! O que ainda dói? Você vai se surpreender há quanto tempo você ainda está com isso aí. Quando você para escrever. Existe uma técnica que é exatamente isso aqui. Imagina você fazer um diário por 30 dias, escrevendo o que você sente durante todos os dias. Ai, Kelly, eu sempre vou ter que estar um caderno do lado? Não, você pode fazer no celular, no bloco de notas. Você vai se surpreender quando no final do dia você começar a ler as dores. Todo dia eu me ressinto com relação àquele lance que aconteceu há não sei quantos atrás. Todos os dias eu faço comentários e sinto alguma coisa em mim. Prestem atenção. Número 2. Proposta número 2. Que preço você paga cada vez que se nega a dar amor? Olha isso. Que preço que você paga cada vez que se nega a dar amor? E aí vamos só dar uma esticada quando você nega a dar amor para você mesmo. A gente sempre fala assim, para nós que somos terapeutas, que a gente trabalha esse lugar do alto amor, da autoestima, da autoconfiança. Ter consciência de que somos maravilhosas e que deveríamos tratar-nos da melhor forma. Nas leituras, já não lembro qual livro. Como é que você trataria a sua amiga? Ela vem falar com você, ela vem conversar com você, ela vem contar uma história triste. Como é que você faria? Você seria amorosa com ela? Tá tudo bem, não fica assim, vai melhorar. Ou você seria grossa, chicotearia ela? Agora pensa, o que você faz com você? Será que você trata a sua amiga ou as pessoas que vêm conversar com você da mesma forma que você se trata? Ter consciência de que é necessário, e isso, gente, é um processo, tá? Porque somos muito exigentes, autoexigentes, e cada uma com a nossa história, porque crescemos com essa régua, com esse jeito, e que às vezes nos adoece. Número 2. Proposta então, número 3. Dê mais amor para você. E quando você dá mais amor para você, sim, você consegue reverberar amor. Eu não tenho como dar amor para o outro. Não tem. Não tem. Aí é outra história. Aí é a salvadora, aí é a falta, aí é outro lugar. Quando eu dou amor para o outro, se eu não dou para mim. Se eu tô necessitada. Se eu quero ganhar uma medalha de que eu sou muito boazinha com amor. A gente jamais vai conseguir exteriorizar o que não tem dentro da gente. Exato. Vai soar como falso. E na verdade, dependência emocional. A salvadora. Aí eu quero uma medalhinha porque eu tô ajudando todo mundo. Você não tá vendo como eu sou boazinha? Eu tô ajudando todo mundo. A minha vida tá um caco, mas eu tô ajudando todo mundo. Como, gente? A conta não fecha. A conta não fecha. E a vida vai estar um caco, o animal vai estar doente, você vai estar doente, o financeiro, sei lá o quê. Isso é para olhar... você já olhou para sua vida? Como que eu consigo contribuir com o outro se a minha vida tá um caos? Não tem como, gente. Não tem como. Estamos no finalzinho. Desculpa, amor. Nada, que isso. Número 3. 3. Isso. Você teria vontade de deixar de lado alguma dessas mágoas? Ou todas elas? Neste caso, escreva sua declaração de perdão ao lado daquelas que você quer superar. Eita! A vida se transforma quando o nosso coração se abre ao perdão. E aqui ele não fala, né, para você falar com alguém, não fala para você exteriorizar isso para um amigo, não fala nada disso. É você com você mesmo.
O ressentimento está dentro de você. Você que tem que transformar isso. Você que tem que perdoar isso. Você que tem que trocar essa energia. Você que tem que liberar. Que, na verdade, quando a gente fala desse perdão, quem é que é o maior beneficiado somos nós mesmos, porque nós é que nos libertamos dessa dor. É fácil, gente? Não é fácil. Mas foi muito interessante que ele trouxe aqui. Você teria vontade de deixar alguma dessas mágoas? Ou todas elas? Às vezes, hoje, não é possível. Então, a gente libera um. Ai, Kelly, como que eu faço sem entrar em contato com a pessoa? Faça uma cartinha. Depois você queima. Traz a meditação. Traz na prece. Tem tantas ferramentas. Tem muitas formas de a gente fazer essa perdão. No que dá pra... Olha, eu libero você de toda a dor que você me causou. Sabe? Foi chato, foi horrível. Mas agora eu entendo que não é sobre você, é aqui também, porque eu permiti que você fizesse isso comigo. E cada um de nós teve essa responsabilidade nas relações de casais, de amigo. Cada um tem a sua responsabilidade. Nas empresas, no trabalho. Pais, não. Pais, existe uma hierarquia. A não ser, claro, quando a gente fala abuso lá em criança. A gente, aí é outra história. Criança não tem como se defender. Não, aí não. Hoje, como adulta, eu vivo com tudo. Com tudo que aconteceu. É o tal do que o Álvaro falou aqui, né? Do passado. O que você falou lá do passado? Que a gente ficou... É desistir... De toda esperança de um passado melhor. De que esse passado vai mudar. É desistir dessa esperança que a gente consegue voltar atrás. Ainda não existe máquina do tempo. E aí ele até fala aqui, né? Escreva a sua declaração de perdão ao lado daquelas que você quer superar. Então é escrever. Quando a gente escreve, a gente libera. Quando a gente senta na natureza e fala, a gente libera. Simbora? Simbora que o marido tem que trabalhar, gente. Vamos finalizar aqui. Ele tá aqui. Tô sim, Tá. verdade. Coraçãozinho. Estou sentindo aqui alguma coisa em mim. Falei, Álvaro deve estar muito tenso. Vambora, amor. Senhor, bom e amado mestre, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pelo aprendizado de hoje. Obrigado pela lição de que eu sei que quando eu quero melhorar, que quando eu preciso, os problemas vão aparecer. O importante, de verdade, não é desistir na primeira oportunidade. É continuar firme e forte, sabendo que a gente consegue criar raízes positivas para que aquela árvore cresça, aquele propósito cresça, que aquele momento de conexão ainda vai existir. E com relação ao perdão, cara, não existe. Não existe vida que flua sem perdão. A gente tem que aprender a deixar o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, todos esses sentimentos, essas emoções para trás. Se a gente quer subir um novo degrau, o perdão precisa existir. Obrigado por essas palavras, por esse estudo de hoje. Foi de extremo aprendizado para mim, para minha esposa e para quem tiver ouvidos de ouvir. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos uma excelente semana, tá? Uma excelente semana, gente. Um ótimo dia e uma ótima semana. Um beijo, que possamos amar mais, perdoar mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Alguém quer deixar alguma coisa? A gente nem pergunta, até porque hoje tá com uma certa pressa. Beijo, gente. Tá lindo, hein? Pra quem não chegou no início, tá bem legal. Tchau. Beijo, amor.